E aí, tudo bem, gente? Certinho? Ó, aula 3 daquela ideia do modelo econômico brasileiro. A ideia em relação da aula 3, lembra que nós terminamos a aula anterior falando, por exemplo, do brutal endividamento externo, lembra disso? Do brutal endividamento externo ao longo do período dos anos 70 e parte dos anos 80, que ainda pega o regime militar, né? Então, lembre-se que esse é um período que a gente está entrando aqui pensando em relação do milagre econômico, vimos a ideia do crescimento econômico, etc, etc. Só que nessa aula 3, a gente vai falar dos anos 80. Os anos 80, uma galera gosta de apelidar os anos 80 de quê? A década perdida e redemocratização. Que seria o primeiro ponto dessa nossa aula, os anos 80. Década perdida e redemocratização, que questão é essa, Marcelo? Porque reparem bem, se nós formos para essa tabela, se vocês não estiverem vendo perfeitamente, vejam depois no material que está com vocês. Mas reparem que aqui mostra o seguinte, ó, o crescimento do PIB brasileiro. E eu vou pegar da onde a gente estava, porque repara aqui com JK, o crescimento em média foi 8%. Repare com os militares, 4%, 7%, 11,4% com o Médici. É um milagre econômico. E repare que depois do Médici, já deu uma caída aqui para o Geisel. Porque você repara que, mas Marcelo, esse crescimento ainda é alto. Para os padrões atuais, muito. Até para os padrões chineses. Mas compare daqui para cá. Olha como houve já uma queda. Final dos anos 70 que nós já estamos falando. Só que aí a parada da crise se intensifica, principalmente nos anos 80. Mas por que teve essa crise? Nós vamos falar. Mas repare aqui, ó, governo Figueiredo, o último general presidente do Brasil. Repare o crescimento da economia, 2,4%. O Sarney, que foi o primeiro civil na volta depois do regime militar, 4,3%. Compare esse 2,4% e o 4,3% com essa década aqui, ó, de 11 e 6,7%. Aí, minha gente, não é geografia, é matemática com Rubim. Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Olha esse crescimento aqui. Olha o crescimento aqui. Entendeu por que chamam de década perdida? Porque a economia cresceu muito o quê? Pouco. Repare que tem uma galera que gosta de falar o seguinte: 79 a 84, João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente do Brasil, o último militar general presidente. Quando ele estava no poder, nós tivemos algumas coisas importantes em relação à política. A aprovação da anistia, sim, a anistia de todos aqueles que estavam ligados a alguns crimes que cometeram, seja do governo, seja da oposição. Muita gente voltou para o Brasil. Pluripartidarismo, deixou de ter apenas a Arena e MDB e passamos a ter vários partidos, centrais sindicais, eleições para governadores, a questão das diretas já em 1984, manifestação gigantesca pensando em relação a essa questão da tentativa, do Brasil ter eleições diretas. Repararam alguns alunos que estão acompanhando de corpo e alma? Aqui são algumas questões políticas, que obviamente os professores de história vão discutir isso melhor. Mas foi um período onde você teve redemocratização do Brasil. Isso aí é fato. E isso aqui são os exemplos que você pode anotar. Marcelo, as diretas já era para o Brasil votar para presidente diretamente. Foi aprovada? Não, não foi aprovada. Ela não foi aprovada, e se ela não foi aprovada, como é que ia ser eleito o presidente do Brasil? Bom, o presidente do Brasil ia ser eleito pelo próprio Congresso Nacional. Foi eleito Tancredo Neves, mas ele morreu e assumiu o vice, José Sarney. No governo do Sarney, teve o Plano Cruzado, que foi uma tentativa, eu diria, frustrante para a sociedade brasileira, de controle da inflação. Lembre-se, Plano Cruzado, bote aí, Plano Cruzado, congelamento de preços, mas não deu certo para o combate à inflação. Depois a gente pode voltar a essa discussão e o pessoal de história vai com certeza. E a outra questão importantíssima, a nova Constituição do Brasil, 1988. Gente, o Brasil se transformava nos anos 80 de uma ditadura para uma democracia, ou seja, o processo de redemocratização. Inclusive, vários grupos musicais, aqui apareceram no Brasil nessa época, dando uma demonstração de uma liberdade político-cultural também no Brasil. Então, muita gente se pergunta, então, por que década perdida?
Por que dá para dizer que o Brasil teve uma década perdida nos anos 80 se nós tivemos um processo de redemocratização que, na minha opinião, e na opinião de qualquer vestibular, se você quiser você mente na prova, mas em qualquer vestibular, a redemocratização é um processo o quê? Positivo, é um avanço para o país. Então, por que uma galera chama de década perdida? Fundamentalmente por quê? Por isso, crise do modelo econômico iniciado por Vargas. Aquela ideia do intervencionismo estatal, da ideia daquele modelo econômico iniciado por Vargas, coisas desse tipo, começa a murchar, começa a enfraquecer a ideia em relação do intervencionismo estatal. Não porque Vargas foi culpado, não é essa questão não, inclusive Vargas defendia o nacionalismo econômico, JK e os militares, não. Então, mas por que esse crise do modelo econômico iniciado por Vargas? A situação externa, eu diria, desfavorável agora. Sim, por quê? A crise do petróleo de 1973. Isso foi um baque para a economia do mundo e foi um baque para a economia brasileira dependente de petróleo. Inclusive, o professor Daniel já falou com vocês sobre a questão em relação de petróleo. Eu mesmo já tinha dado algumas aulas sobre a questão de petróleo para vocês. A crise do petróleo provoca uma crise mundial. E, na realidade, ela vai atingir em xeque o Brasil. Então, lembra que eu comentei naquela aula 2 que o governo brasileiro conectou o Brasil ao capital externo e atraiu o capital e a situação externa era favorável? Agora não está. Não está. E aquele capital que o Brasil atraiu, que veio por empréstimo também, esse capital vai dar um problema sério, que é a crise da dívida externa, o pagamento de altíssimos juros da dívida. Eu não sei se vocês reparam, mas o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro foi baseado em dois capitais fundamentalmente, o capital estatal e o capital nacional. O capital estatal está arrebentado por esse processo. E o capital privado está em crise, inclusive o capital multinacional está escasso, porque o mundo estaria em crise. Aí nós temos um problema complicado, porque repare, quando você produz, e o Milagre produziu muito, o Milagre fez crescer muito o consumo no Brasil, principalmente para uma parcela da população, não para toda, porque ele foi o que? Desigual esse processo. Se produz muito, o que você faz? Ou vende no mercado interno, ou vende no mercado o quê? Externo. O mercado interno estava sufocado por um processo de concentração de renda. Uma parte daqueles que consumiam, consomem uma geladeira, duas, mas não consomem 12 geladeiras. Então, obviamente, esse pessoal, o mercado interno, era complicado olhar para ele, porque ele estava sufocado por um processo de concentração de renda. O que fazer com a produção? Exportar, mas agora o mundo está em crise. Reparou que o modelo do Milagre deu um nó no modelo do Milagre, e isso, de certa maneira, acabou desestruturando aquela ideia de Vargas, que o processo de industrialização é liderado, é seguido pelo Estado. Muito bem, quando a gente chega nessa questão, a gente pensa sobre essa questão em relação da crise dos anos 80, baixo crescimento econômico. Então, isso aqui você vai marcar. O que aconteceu nos anos 80? A economia cresceu muito pouco. Não é cresceu zero, cresceu pouco. Hiperinflação. Para você ter uma ideia do que significa a hiperinflação, olha como a inflação brasileira chegou. Olha o que a inflação brasileira chegou. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Gente, a inflação no Brasil chegou a atingir 1.764% em 1989. Eu vou repetir, 1.764%. Hoje a inflação é em torno de 4,5% ao ano. Olha a comparação com isso aqui. Entende o que é hiperinflação? Quer dizer, a maioria que está me assistindo não entende por causa da sua idade, em hipótese alguma, entende isso. Mas é uma coisa absurda, por isso a ideia de hiperinflação, mais do que qualquer coisa de inflação, mas hiper. É aqui que aparece aquela ideia de fazer compra, receber o salário de manhã e sair para o mercado comprar na mesma hora. Os carrinhos de compras gigantes que o pessoal fazia, porque as coisas iam aumentar de um dia para o outro. Altas taxas de desemprego, expansão da pobreza e da desigualdade. Entende por que a ideia de que alguns acham que é década perdida? Tem que separar a questão econômica da questão o quê? Política. Anos 90, uma nova política econômica. Entramos num novo momento da economia brasileira. Aqui a gente tem dois presidentes, né? O Collor e aqui o Itamar Franco. O Collor sofre o impeachment em 1992, depois é o Itamar Franco que era o vice dele, e tem o Fernando Henrique Cardoso.
o Fernando Henrique Cardoso vai governar o Brasil em 2 períodos, né? 95, 98, depois 99, 2002. Mas eu queria lembrar vocês que essa história de nova, obviamente que não tem nova nada na parada, mas que no Brasil, vamos chamar, seria uma guinada na política econômica. Marcelo, e o que é essa história em relação dessa guinada na política econômica? O que é uma política neoliberal? O que significa a ideia em relação de você ter uma economia neoliberal? Antes, eu sempre lembro para os alunos o seguinte: quando eu falo de entender o que é uma economia neoliberal, pense que nós temos 2 visões em relação do capitalismo. Claro que quem for fazer economia tem muito mais variações disso, mas eu estou pensando em relação ao ensino médio, eu estou pensando em relação ao vestibular. 2 visões de capitalismo. O capitalismo tem o objetivo ao lucro, o capitalismo fala da livre concorrência, o capitalismo fala da lei da oferta e da procura, o capitalismo fala da propriedade privada. Mas o capitalismo se divide em 2 escolas principais em prova. Uma keynesiana, que é exatamente um capitalismo onde o Estado é mais forte, mais presente, um Estado empresário. Lembre de Getúlio, lembre do Juscelino, lembre até dos militares. E tem um capitalismo que defende, que eu diria para você, que é o capitalismo original, aquele antes de 1929, que é o capitalismo liberal, que é um capitalismo que defende a ideia de que o Estado deve ser o quê? O mínimo participar da economia. Alguns acham que não deve participar nem do social, mas aí são variações dentro do liberalismo. Então, a partir do Collor, o Brasil se tornará um país menos keynesiano e mais liberal na comparação de um período com o outro. Eu não vou afirmar que o Brasil, a partir do Collor, se tornou um país liberal, porque isso seria estranho, seria uma inverdade intelectual, mas ele se torna um pouco menos keynesiano e um pouco mais liberal. Como? Privatizações de empresas. Né? Se você vende empresas, né, estatais para o setor privado, automaticamente você está diminuindo o papel do quê? Do Estado na economia. Privatização de empresas. Vamos ver algumas daqui a pouco. Desregulamentação econômica. Marcelo, o que é desregulamentação econômica? Menos regulamentos que o Estado vai impor ao setor privado. Então é como se o Estado diminuísse o número de regras econômicas, diminuindo a sua interferência. Anote um exemplo aí: flexibilização das leis trabalhistas. Não deixa de ser uma desregulamentação econômica. Perfeito a anotação disso. E o último eu botaria o ajuste fiscal. O que é a ideia do ajuste fiscal? É exatamente a ideia de que o Estado precisa arrecadar mais do que o que gasta. O Estado precisa arrecadar mais do que gasta. O que, na realidade, na teoria é uma lógica muito interessante, né? Porque você precisa realmente arrecadar mais do que você gasta. A grande discussão é como arrecadar mais ou arrecadar mais do que gasta. Ou seja, em que gastos nós vamos cortar? Quais são os gastos que nós vamos cortar em relação à sociedade? Porque se dentro de uma família já é difícil você saber o que vai cortar em termos do orçamento da família, você imagina em relação ao orçamento do Estado. Mas isso são as bases propostas pela ideia em relação da teoria liberal. E por que o Brasil deu essa guinada na política econômica? Por que teve essa guinada, entendeu? Na política econômica brasileira. Eu botei até a figura de Fernando Henrique Cardoso aqui e de Margaret Thatcher. Alguns que estão assistindo, ao ver Margaret Thatcher e tem uma posição liberal muito definida, tem ela como ídolo, né? Na prática do regime liberal na Inglaterra, de 79 a 89. Mas repare que essa ideia em relação de Margaret Thatcher e Fernando Henrique aparecendo, né, aqui na nossa aula, tem a ver com a crise socioeconômica da década anterior. Não, eles dois têm a ver com essa crise, não. Eu estou te falando, por que essa guinada na política econômica? Primeiro porque o Brasil estava em crise nos anos 80. O Collor tinha que dar alguma resposta a esse processo. E grande parte dessa crise era uma crise do quê? Do Estado empresário. Aí, ó. Por isso a ideia em relação de que, bom, se o Estado está com dificuldade de investimentos, de conduzir a economia, que tal nós falarmos que o Estado deve diminuir o seu papel como participante da economia? Isso
juntou com a ideia em relação de seguir uma tendência mundial na adoção do modelo neoliberal. Sim, aí que tem muito a ver com essa questão. Por quê? Porque era na Inglaterra com Margaret Thatcher, era nos Estados Unidos com Ronald Reagan, era na Alemanha com Helmut Kohl, países de grande potência que aderiram a um regime liberal, a um modelo mais liberal. Por isso que elas seguiram uma tendência. E ainda teve, anote aí, o Consenso de Washington. O que é o Consenso de Washington? Uma reunião feita em 1989, quando, nessa reunião aqui, é feita uma reunião com economistas, representantes de bancos, etc, etc, que eles vão chegar a um consenso. Qual o consenso? O modelo econômico a ser seguido é o modelo econômico liberal. O sucesso do desenvolvimento é o liberalismo. Isso que eles vão chegar nesse consenso. Isso vai ser uma receita do FMI para emprestar dinheiro aos países. Daí o Brasil também seguir esse processo. E eu diria que, por último, tem uma questão em relação à falência do modelo socialista soviético de desenvolvimento. Sim, porque o modelo socialista de desenvolvimento, o modelo soviético, estava quebrando. E esse modelo era o modelo do Estado máximo. Então você imagina, se o Estado máximo deu errado, o que dá certo é o Estado mínimo. Então, nos anos 90, essa questão da ideia liberal do Estado mínimo foi muito forte, de reduzir o papel do Estado. Olha lá, queda do Muro de Berlim, que aliás, o Muro de Berlim caiu exatamente no mesmo ano que teve o Consenso de Washington. Repara como bate. Uma questão da geopolítica com essa questão interna. Muro de Berlim, que dividia a cidade de Berlim no meio e que começou a ser construído em 1961. Cuidado, não foi 45. Em 1990, a reunificação das Alemanhas. Olha como é que o socialismo estava mudando totalmente. Reunificação das Alemanhas em 1990, que é até uma efeméride nesse ano, né, de 2020. Fim da União Soviética. A União Soviética acabou em 91. Repare como que aquele modelo do Estado máximo acabando estava provocando aqui no Brasil uma ruptura, uma mudança em relação àquele modelo econômico que tinha no passado, né? E um modelo econômico que vai começar a partir do Collor. A gente pode encerrar por aqui e eu vou falar com vocês na próxima aula exatamente um resumo político desses anos 90, um pouquinho do Collor, do Itamar e do Fernando Henrique Cardoso. Então a gente se fala na próxima aula sobre o modelo econômico brasileiro, tá bom? Um abraço, tudo de bom, beijo no coração.